Fala pessoal, bem-vindos a mais um dia do nosso desafio da Maratona Bíblica. Nós vamos continuar hoje a leitura do livro de Jó a partir do capítulo 18, tá certo? Vai ter a segunda fala de Bildade, um dos amigos de Jó, que vai ser contextualizada a partir da pergunta: a terra será abandonada por sua causa? O versículo 1 diz: Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos. Porque você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? E aí o contexto agora é o fim do ímpio. Versículo 5. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo se resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará aberta ao seu lado. Ela devorará os seus membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança da sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Aí o capítulo 19 de Jó vai trazer a resposta de Jó ao seu amigo, né, que o contexto dela é: vocês me insultam. Versículo 1 diz: Jó então respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu estivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saiba que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Aí ele vai dizer que Deus o arruinou, né? Deus me arruinou. O contexto é no versículo 7. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas, despejou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore, acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. E agora o contexto é: todos me abandonaram, o que Jó vai trazer no versículo 13. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastam de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam e quando tento me levantar zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. E até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne.
Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne. E aí o contexto agora vai ser que Jó diz que eu sei que o meu Redentor vive, a partir do versículo 23. Olha o que ele está dizendo. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Que saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem como o perseguimos, e a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. E agora no capítulo 20 de Jó, nós temos a segunda fala de Zofar, o amigo de Jó também, que vai dizer o seguinte: Então Zofar, o Namitita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve, que é o contexto que ele vai falar agora, versículo 4. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que o conheceram perguntarão onde ele está. Voará como um sonho e não será encontrado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os meus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os ossos estejam cheios de vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. E agora o contexto é falar sobre o mal que é veneno, versículo 12. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o sabote e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou o veneno de cobra, e mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com as vistas dos seus ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro de seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu, por não haver limites à sua cobiça. Não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. E aí o contexto agora é a ira de Deus sobre o ímpio, que ele vai dizer, versículo 23, ainda é o amigo de Jó, né? Diz assim, para encher-me a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arrancará a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas e consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão levadas embora.
como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Aí a gente termina a leitura de hoje, amanhã a gente volta, continuando falando sobre a resposta de Jó a esse amigo. Até mais.